Uma grande dúvida é como tratar o lipedema. Só cirurgia? Tem cura? Quais cuidados diários? Existe possibilidade de tratamentos estéticos para lipedema? Se você quiser saber sobre tudo isso, vem comigo que eu vou te contar agora. O lipedema é uma condição crônica que afeta principalmente as mulheres e é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas, coxas e glúteos principalmente, mas pode acometer os braços também. Diversos tratamentos podem ajudar a aliviar os sintomas, melhorar as limitações funcionais e prevenir também a progressão da doença. É importante falar que não há cura para o lipedema até o momento e, infelizmente, a hipertrofia dos adipócitos e o inchaço, eles são resistentes à dieta, exercícios e até a cirurgia bariátrica. A lipoaspiração ainda é descrita como o tratamento mais eficaz, mas apesar disso, vamos ver, conversar e debater sobre outras possibilidades aqui. Para começar, vamos falar dos exercícios físicos. Os melhores exercícios são os que estimulam a panturrilha. Eles vão ser essenciais porque vão auxiliar a circulação e sistema de retorno. Então, vai ajudar, tanto o sistema sanguíneo quanto o linfático. Atividades na água, como natação e hidroginástica, são altamente recomendadas, porque o gradiente de pressão na água ajuda a reduzir o edema sem sobrecarregar as articulações. Atividades que trabalham a articulação, como o pilates, também é uma possibilidade. Vale lembrar que o nosso corpo ele precisa estar em movimento, então mesmo que a gordura do lipedema ela seja resistente, a gente precisa malhar para poder ajudar na circulação, na articulação, aumentar a massa muscular e também, mesmo ela sendo resistente, diminuir o tecido adiposo. Para uma orientação mais personalizada, o ideal é ter um acompanhamento com uma educadora física. Com relação à dieta, esse assunto aqui ele é muito debatido. Eu acredito muito que a alimentação vai ser uma grande aliada ao tratamento do lipedema. E aí, pensando na inflamação do tecido com lipedema, literaturas relatam o benefício de alimentos que vão controlar essa inflamação, como cebola, alho, cravo, alecrim, gengibre, açafrão, tomilho, além de chá preto e chá verde. É aconselhável seguir também uma dieta com teor de carboidrato mais baixo e beber bastante água. Às vezes a gente esquece da importância da água, mas ela não pode ser negligenciada. Então, vários processos biológicos são feitos com a água, então a gente precisa da água, além de ajudar na detoxificação do corpo e hidratar a pele. Pessoas com lipedema tendem a ficar com a pele mais ressecada, com rachaduras, e a hidratação interna vai ajudar com isso. E tudo isso precisa ser feito com ajuda e orientação de uma nutricionista. Mas aproveitando que a gente está falando desse assunto, vamos falar sobre suplementação. A suplementação adequada ela pode contribuir para o controle do lipedema. Precisamos de mais estudos com relação a isso e tudo que se refere a lipedema, na verdade. A gente precisa de mais estudos nessa área. Mas os suplementos mais recomendados são minerais, selênio, zinco e magnésio, bioflavonoides, diosmina e hesperidina, vitaminas A, C, E, D, B6, niacinamina, que é a vitamina B3, ácido fólico, que é a vitamina B9, riboflavina, que é a vitamina B12, tiamina, que é a vitamina B1 e beta-caroteno, que não é uma vitamina por si só, mas é um precursor da vitamina A. E também polifenóis. Como eu falei, o lipedema ele não tem cura e os tratamentos eles vão ser direcionados para poder atuar e diminuir os sintomas principalmente. Então, caso a cliente ela esteja sentindo dor, vai ser preciso tomar uma medicação para isso. Por isso que identificar os sintomas vai ser super necessário para poder guiar ali os outros recursos mais específicos que a cliente ela vai precisar fazer. Se você já estiver gostando do conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita e compartilhe esse conteúdo aqui com todo mundo. Assim você me ajuda a fazer com que essa informação ela chegue para mais pessoas e isso é super importante e me ajuda também a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Alguns cuidados adicionais também são necessários. Então eu preciso reforçar a importância do equilíbrio hormonal, monitorar e ajustar os níveis hormonais é fundamental e benéfico, prestando atenção principalmente para o estrógeno. Para isso é necessário acompanhamento com uma médica, certo? Então a gente precisa também desse suporte. As pessoas que têm lipedema, elas precisam também desse suporte. Lembre-se que o sono precisa estar em dias
E isso vai ser positivo para qualquer condição e qualquer ser humano sempre, não é verdade? Um outro ponto são as roupas de compressão. Elas vão ajudar muito a controlar o inchaço e a dor. Então elas devem ser um hábito, mas cuidado, porque tem gente que usa aquelas roupas tão apertadas que a circulação da gente nem funciona. Então tem a roupa de compressão específica para serem utilizadas. Nada de comprimir demais, porque aí a gente vai, né, prejudicar a circulação. E aí muitas vezes, né, as pessoas, quando elas querem diminuir, remodelar ali o corpo, né, com uma roupa que faz isso, né, acaba comprando, né, um número menor, aquela coisa toda, mas fica tão apertado que vai prejudicar a circulação. Não são essas que devem ser utilizadas no lipedema, não. Então, veja isso com muito cuidado. Agora vamos ver os procedimentos estéticos. Mas antes, me diga aí se meu conteúdo ele te ajuda ou ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal para que eu continue esse trabalho e eu possa trazer mais conteúdo com mais qualidade para você. Você pode apoiar se tornando membro aqui do canal do YouTube ou através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Para facilitar, eu deixei o link, né, de tudo isso na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Ih, deu uma coceirinha aqui. Vamos voltar ao assunto. Os tratamentos estéticos para o lipedema, eles focam em melhorar o sistema linfático, reduzindo o inchaço, dor, tratando também as fibroses, diminuindo o tecido adiposo, melhorando a circulação, a inflamação e diminuindo também a flacidez de pele. Temos poucos estudos científicos com relação a procedimentos estéticos e lipedema, então a maioria dos procedimentos estéticos para o controle do lipedema são experimentais e especulativos, por isso que todo cuidado é pouco e a gente precisa, né, de comprovações para que a gente possa atuar com mais segurança. Bom, mas o que temos hoje de mais seguro e concreto sobre os tratamentos estéticos é a drenagem linfática manual ou mecânica, e aqui entra também a pressoterapia, que é uma drenagem linfática mecânica. Tem também o kinesiotape para poder auxiliar ali o sistema linfático, hidratação cutânea para que a pele ela não fique ressecada com rachadura e ferida, e também, né, o laser e o LED para a gente poder controlar a inflamação e hidratar a pele. Alguns profissionais e literaturas relatam também o uso de plataforma vibratória e LIB, ultrassom terapêutico, ozonioterapia, principalmente a retal, para poder, né, controlar a dor, inflamação e o edema. Esses procedimentos aqui, eles seriam mais conservadores. Agora, indo além, tem profissionais que relatam também o uso de outros recursos, como ondas de choque, radiofrequência e radiofrequência fracionada, ultrassom microfocado e macrofocado, bioestimuladores, microagulhamento, carboxiterapia, eletrolipólise, criofrequência, criolipólise e crioterapia. Algumas literaturas, elas trazem a crioterapia como sendo uma opção segura, mas assim, né, como todas as outras técnicas que eu falei agora, ainda não temos comprovação científica e por isso a gente não sabe se de fato ela é positiva. Para uma atuação mais segura, na avaliação inicial, verifique a situação específica da cliente para poder determinar os tratamentos mais adequados. Então, por exemplo, se o tecido ele estiver inflamado, com a gordura ali dolorosa, a pele mais avermelhada, dor à palpação, inchaço, prefira os tratamentos conservadores que vão amenizar a inflamação, o edema, a dor. E quais são esses procedimentos? Drenagem linfática, ILIB, pressoterapia, ultrassom de 3 MHz terapêutico pulsado, ozonioterapia retal, LED, laser de baixa potência e hidratação. Após controlar a inflamação, outros tratamentos eles podem ser avaliados. E aí é bom entender, né, o objetivo para ver se a gente vai atuar na gordura ou na flacidez de pele. Para atuar mais diretamente na gordura localizada, pode pensar em eletrolipólise pressurizada, carboxiterapia, ondas de choque. Agora, se a gente quiser, né, fazer um tratamento para flacidez de pele, a gente pode considerar carboxiterapia, radiofrequência, microagulhamento, vacoterapia e criolipólise, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Para não repetir todos os procedimentos de novo. Mas lembre-se de que os procedimentos que geram inflamação, eles devem ser usados em momentos específicos e com cuidado.
somente quando a inflamação do tecido ela já estiver controlada. A gente não tem estudos científicos para nos dar uma certeza sobre a maioria desses procedimentos, então quanto mais conservador nós formos, melhor nesse caso aqui. Eu trouxe as outras opções porque existem literaturas e profissionais experientes que utilizam e relatam, resultados positivos sem consequências negativas aparentes. Outra coisa, muitas vezes esses procedimentos eles são realizados após a cliente ter tratado a inflamação e ter tratado a gordura após ela ter passado por uma lipoaspiração, por exemplo. É sempre bom também estar ali em contato, com a equipe multidisciplinar, com o médico, a médica que está tratando aquela cliente, para a gente poder ir atuando ali, em conjunto, para ter somente os resultados positivos. Vale ressaltar que procedimentos mais agressivos podem gerar efeito contrário, intensificar ou reativar uma inflamação. E já houve casos, então teve uma profissional que tratou a cliente como se fosse o FEG, o fibroedema gelóide, a celulite, e houve uma piora no lipedema. Então a gente precisa ter cuidado com os procedimentos que vão gerar agressão, morte dos adipócitos, coisas assim. Tem profissionais que até preferem atuar realizando apenas drenagem linfática manual, ou então a pressoterapia, laser de baixa potência, ILIB, ozonioterapia, hidratação, detox e ultrassom de 3 MHz pulsado, para não inflamar mais o tecido e piorar o lipedema. Por isso eu reforço a importância da avaliação para que a gente possa montar ali um tratamento mais adequado e garantindo apenas os resultados positivos. Tratar o lipedema exige uma abordagem multidisciplinar, combinando tratamentos estéticos, suplementos, dieta equilibrada, exercícios físicos adequados. A cliente ela precisa estar acompanhada de nutricionista, educadora física, médicas, cirurgiã plástica, além da profissional da estética. Assim ela estará muito bem assistida e com as orientações corretas, o que vai melhorar significativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Agora me diga aí como é que você trata o lipedema, quais recursos você usa, quais são os resultados, eu vou amar saber. Então conta aí pra mim tudo pra gente continuar conversando lá pelos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!